Olá, bem-vindo a Qualifit. Para quem está vindo pela primeira vez, né? Não clicou em outra apresentação, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pierre, sou sócio fundador da Qualifit. Essa empresa está desde 2004 aí no mercado. Vocês estão vendo aí a marca, estão vendo a máquina do Gestor Fitness Digital. Para quem não viu falar nem conhece ainda, é um canal de conteúdo. Dá uma olhada lá, é muito bacana. É um projeto mais recente, né? Ele é mais bebê do que a Qualifit, mas tem muita coisa bacana. A gente fala muito de processo, muito de número de academia, coisas como implantar um telemarketing, qual a sacada e a dica para fazer professor ligar, né? Como é que lança campanha, é para ter consultor, é para ter recepcionista, como é que eu faço para ter recepcionista vendendo, por exemplo. Então lá tem muita coisa legal. Não é o foco aqui, mas procura lá nas redes sociais, no YouTube, na fanpage, enfim, no domínio, lá no site, que você vai achar muita coisa bacana, tá bom? Você hoje clicou aqui para conhecer a parte da ginástica, então eu vou te apresentar aqui, teoricamente é um módulo mais simples de utilização, né? Existe nele uma pequena integração com a parte de recepção, porque à medida que você cadastra as, as aulas de ginástica aqui no nosso módulo de ginástica, automaticamente, quando a recepcionista abre o caixa, ele vai mostrar as aulas do dia lá. Então, inclusive, ele pede quantidade, é possível parametrizar e a maioria dos nossos clientes tem isso parametrizado dessa forma. Ela precisa contar, ela precisa informar a quantidade de alunos por aula, senão ela não consegue fechar o caixa. Então, a forma da gente meio que obrigar espontaneamente a ela fazer essa contagem. A contagem basicamente não é quais são os alunos, e sim a quantidade, até para facilitar na nossa gestão. O objetivo de fato é saber quantos alunos por aula e, enfim, aqui tem algumas metas, ele coloca as cores, para que você possa ter um controle de produtividade da ginástica. Então, basicamente, o nosso módulo de ginástica, ele se caracteriza por uma grade das aulas da academia e, mediante as contagens e a informação de quantos alunos por cada aula dessa, o sistema automaticamente gera uma série de indicadores, de parâmetros de performance e produtividade da aula, né, da modalidade, do professor e do horário. Então você vai ter capacidade de analisar esses três caras, que com certeza já é suficiente para você avaliar as suas aulas coletivas aí, enfim, ter números mais precisos, tomar decisões de mudança ou não, enfim, é bem comum isso, tá? Basicamente, a gente vai se caracterizar aqui por alguns cadastros. Eu vou falar dos principais, já que é uma apresentação rápida. Você vai, com isso, pôr para funcionar o sistema. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente cadastra as salas. Ó. Então, o sistema já dá a condição de cadastrar as salas, né? Bem simples. Você tem aqui o nome da sala, ele já gera um código e você trabalha uma capacidade, ou seja, quantas pessoas é possível naquela sala, para que o sistema também te dê alguns parâmetros depois de meta em relação a essa capacidade, tá? Então não tem muito mistério, você cadastra as suas salas como está aqui e automaticamente a gente vai utilizar ela quando for montar a grade. Os programas, que são as modalidades, então também você vai ter condição aqui de cadastrar as suas modalidades, todas elas estão aqui, ó, algumas, mas não vai nada pronto, você realmente que cadastra. É possível você valorizar uma aula de ginástica. E para que esse valor, Pierre? Informando esse valor, a gente tem condição de ter ele gerar uma folha da ginástica, né? Então, como as grades elas são vinculadas à modalidade de professor, eu posso gerar uma folha da ginástica baseado na hora-aula que vai ser informada no cadastro de professor ou baseado na hora-aula que é informado aqui no cadastro dos programas das modalidades, ok? Então, o sistema pega ou uma ou outra, prioritariamente, se tiver zerado aqui, ele vai buscar lá no cadastro do professor. Enfim, você contrata o professor lá por R$ 20, R$ 30, R$ 40, quanto for o valor que você contratou ele, e o sistema, mediante as confirmações das aulas contadas, então se o professor, ou o coordenador, no caso aqui, ou a recepcionista foi lá, contou e botou a quantidade, é a confirmação que a gente tem que a aula foi dada, tá? É possível trocar de professor, faltou, enfim, a aula foi cancelada, tudo isso aí é possível manusear para que essa folha saia
precisa, sai ok, para que facilite no pagamento da ginástica, tá? Então aqui todas as aulas. Sim, outra característica bacana, ó, você pode classificar aqui as aulas como cardio, neuro. Isso aqui também é personalizado, você pode cadastrar as classificações, tem academia que cadastra por cor, amarelo, vermelho. E para que eu quero essa classificação? Quem viu a apresentação do gestor da musculação, que inicialmente lá você vê a parte mais gerencial, com o control, depois você vê o analyze operacional. E você vê que na parte operacional, onde se prescreve as fichas, é possível você indicar a ginástica. Então, na hora que eu estou prescrevendo um treino, eu posso colocar que para aquele treino é recomendado aulas neuromuscular, por exemplo, que é o caso aqui. Então, toda vez que a ficha de treino sai, o aluno chegou agora, sei lá, um horário qualquer, 18 horas, colocou a digital, ou colocou o código dele, saiu o treino B dele do dia. Então, se às 18h30 vai ter uma aula lá, qualquer que seja neuromuscular, e que lá foi classificado como neuromuscular, o sistema vai na grade ginástica, verifica na próxima hora, ou seja, nos próximos 60 minutos, se existe uma aula que tem essa classificação e sai lá na ficha, ele indica na ficha. Então, essa classificação aqui é mais para a gente gerar uma integração de recomendação através da emissão do treino, tá? Óbvio, o cadastro dos professores, né? Então, a gente vai cadastrar os professores, cada professor aqui, ó. E os professores que forem da ginástica, a gente coloca as modalidades que ele tem aptidão, ou seja, o que é que ele é capaz de dar na academia. Não só a aula que ele realmente está enquadrado na grade, mas uma aula que ele não ministra na academia, mas ele tem aptidão, porque na hora de uma substituição o sistema pode sugerir quais são os professores que têm aquela aptidão, fica fácil, né? Tanto para recepcionista como para o próprio coordenador. Então aqui você cadastra lá o teu professor, hora, enfim. Isso é um cadastro básico, simplificado, né? Você pode ter ele mais completo, com inclusive até número de roupa, CREF, enfim, tem tudo lá, mas isso é um cadastro mais simplificado. E aqui eu faço a manutenção, o vínculo de quais são as modalidades que ele tem aptidão, ok? Um outro cadastro que a gente também pode fazer para ter um acompanhamento mais preciso é o que a gente chama de compartimento. Aqui está o grande segredo do nosso negócio, tá? Você pode cadastrar faixas de horário, vamos falar assim, tá? Dá o nome que você quiser, para que o sistema, além de depois cruzar quantidade de alunos por aula contado versus catraca, então isso aí já começa a ter umas informações gerenciais bacanas, né? Quantos alunos eu tinha na aula de 6h30, né? E quantos alunos entraram na academia naquela faixa de horário, para eu saber em relação a quem estava dentro da academia e quantos eu consegui colocar em sala, e ele te dá um percentual dessa relação. Isso é bem bacana para você começar tanto a ser justo com o professor, ou seja, na hora que a aula ela é de baixa audiência, que a gente chama, né, a vermelha, eu posso cruzar essa cor com também a quantidade de pessoas. Então, por exemplo, eu teve uma aula de um professor e que num determinado horário ele colocou 5 pessoas na aula só. Aí você vai olhar o fluxo da catraca, entraram 10 pessoas naquele período da aula. Então, assim, ele conseguiu colocar 50% dos alunos da academia naquela aula. Mesmo ela sendo uma aula que dentro daquilo que a gente entende é uma quantidade baixa, né, nos nossos parâmetros, mas do ponto de vista de quantidade de alunos que tinha na academia, infelizmente ele não tinha como talvez ter um esforço maior de pôr mais gente, porque não tinha aluno, né? Então esse parâmetro é bacana. Então cada cara desse aqui, ó, você cadastra o horário, o intervalo, e você diz aqui para o sistema o que é aula amarela, na verdade assim, até quantos alunos em sala é vermelho, até quantos alunos em sala-aula é amarelo, e acima disso é o que a gente chama de aula de alta audiência. Então, aulas até 3 é vermelha, entre 3 e 5 é amarelo, nesse parâmetro aqui, que eu posso pôr a quantidade que eu quiser, né? E acima da quantidade que eu colocar aqui, ele classifica como verde, que eu, como gestor, entendo. Então, isso é muito de academia. Vai ter academia que trabalha aqui até 10 é amarelo, até 6 ou 5 ou 5 é vermelho, e aulas com 11, com 12, enfim. Ou outras podem trabalhar que até 20 alunos é amarelo, enfim. Aí fica um critério realmente gerencial, cada academia vai ter o seu parâmetro. E o legal disso é que é por faixa de horário, ou seja, por compartimento. E por que isso é por compartimento, Pierre? Porque essa classificação de quantidade do que é verde, do que é amarelo, do que é vermelho,
A análise ela é mais precisa se for levado em consideração o fluxo da academia. Então, em horários que eu tenho um baixo fluxo, aquelas quantidades de parâmetros são menores. Em horários como o da noite, que tem um alto fluxo, aquelas quantidades tendem a subir, né? Então, se eu tenho mais gente na academia, eu posso puxar um pouco mais e apertar um pouco mais do professor. Nos horários como o horário do almoço, vai lá, 15 horas. Se por acaso eu tenho uma aula de ginástica às 15 horas, não tem sentido ela ter o mesmo parâmetro de meta de uma aula das 18, das 19 horas, né? Não tem lógica isso. Então eu tenho que trabalhar que, de fato, naquele horário de 15 horas, o fluxo da academia, por geral, né, é muito baixo, e às 19 horas o fluxo da academia é bem mais alto. Então isso vai dar condição da gente poder ter metas diferenciadas, tá? Para o sistema poder calcular essas cores, né? E aqui a nossa grade propriamente dita. Então eu tenho as minhas categorias aqui, ó, que eu também cadastro, essa academia que tem essas categorias. Então, ó, as minhas aulas de bike, na segunda-feira eu tenho essas aulas de bike, ó. Você pode informar a aula de bike, qual a sala, o horário que começa, o horário que termina. Esse horário que começa e que termina me ajuda também do ponto de vista lá na recepção, do ponto de vista de solicitar a contagem. Então o sistema fica lá enchendo o saco da recepcionista para ela contar. Então, por exemplo, uma aula de 6 horas, quando for 6h15 a 6h20, entre 15 e 20 minutos, o sistema começa a pedir a quantidade, que é aquele horário que a gente entende que é o horário que chegou atrasado. A gente vai pegar basicamente todo mundo. O cara que entrou e teve algum problema e saiu logo em seguida, então não é contado. Ou os que chegaram atrasados vão ser contados. Então, entre 15 e 20 minutos que começa do período do início da aula, é o horário que ela tem que chegar para contar, é o horário que o sistema lá na recepção vai alertar ela para fazer a contagem, tá? Então, isso para a gente é importante também, tanto de informação que é 1 hora, começa às 6 às 7, para ela também saber, mas do ponto de vista também aqui para saber quando eu vou solicitar para ela a contagem. Então estão aqui os dias, ó, e você vai informando, né, cada modalidade, cada categoria, ó, o da ginástica já é mais, e você vai preenchendo e cadastrando as aulas que você quiser, nos horários que for, o horário que tem aí na sua academia. Então, tudo vai ser preenchido de acordo com o parâmetro que tem na sua academia. Ó, tá lá todas as aulas, ó, toda a grade de horário, toda pronta. Algumas academias até recortam isso aqui, imprimem, recortam para botar isso na recepção para entregar caso seja necessário para os alunos. Enfim, está aí disponível a grade de ginástica. Se a contagem não é feita lá pela recepção, se a contagem ela é feita por um coordenador, por exemplo, então é aqui que ele vai fazer essa contagem. Então eu tenho, ó, todas as categorias aqui disponível, certo? E eu tenho todas as aulas dia a dia, horário a horário que eu posso contar. Então o coordenador vem aqui, ó, esse funcional de 7 horas, sala de ginástica, é a Aline que dá esse funcional. 2 cliques, ele vai abrir, ó. Qual a quantidade de pessoas que tinha nesse funcional? Foi a Aline, a professora, motivo normal, tá? Então tinham 9 pessoas no funcional. Se por algum motivo a Aline não pôde vir para dar aula, você está vendo aqui que o sistema já sugere, ó, os outros professores. Eu podia escolher a Rafaela, falar que foi uma substituição, tá? E escrever o motivo, doença, por exemplo, e salva. Então, assim, as próximas aulas funcionais vão continuar no nome da Aline, mas essa especificamente cai no nome da Rafaela. Então, é uma forma, de fato, da gente poder ter um controle sobre as substituições. E aí a gente vai informando, vamos botar aqui normal, e você vai contando, ele vai colocando a quantidade aqui e vai marcando as aulas contadas já, tá? Então, você começa a ter, de fato, o monitoramento dessas aulas. Com essas quantidades informadas, a gente já tem uma série de relatórios. O mapa de audiência, que de fato é o mais utilizado, esse mapa de audiência ele é semanal, né? Porque não tem sentido você pegar um relatório que pegue de uma segunda até outra terça, ele tem que caracterizar as aulas, o mapa levando em consideração os dias da semana, porque vai ter dia de maior fluxo, menor fluxo, então a gente tem que entender isso. Então eu pego aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma data aqui já pronta, então você vê, ó, essa semana aqui de bike foi essa realidade, eu vou pegar por compartimento, ele já pinta automaticamente de acordo com aqueles parâmetros que eu informei lá. Se eu pegar da ginástica aqui que é maior, ele já vai me dar
um roteiro aqui maior, que eu posso visualizar, ó. Olha que bacana. Então eu tenho segunda-feira uma zumba, tá? Que foram 6 pessoas que fizeram essa aula. Aqui está o professor, o Anderson, né? E aí você vê que em cada célulazinha dessa que tem a aula, ó, e a quantidade que foi contada, ele já pinta da cor. Essa cor aqui, ela vai ser determinada de acordo, ó, um 4, tá? Aí você percebe, ó, você vai ter um 4 aqui embaixo, que é amarelo, e você vai ter um 4 aqui em cima, que é vermelho. Por quê? Porque a meta daqui de cima, que é esse horário ouro, ela é maior do que a meta desse horário aqui de baixo, né? Que é o horário escola. Então, assim, 4 aqui é médio, 4 aqui é péssimo, é ruim, porque ele leva em consideração o fluxo da catraca. Então, isso dá uma condição de análise mais precisa da produtividade daquelas aulas. Então, é muito, muito bacana isso do ponto de vista de análise para o gestor da ginástica. Então, você pega, por exemplo, o Zumba, ó, ele me diz aqui qual é a sala, ele me diz qual é o professor, deixa eu ampliar aqui mais, para ficar mais. Ó, qual é a sala, qual é o professor. Numa única célula, a quantidade de informação que a gente tem para analisar. Zumba verde, pô, legal. Média do programa, ó, MPG. MPG é a média do programa dos últimos 30 dias nesse horário. Então ele me diz que a média desse programa nesse horário são de 3 alunos. Então esse foi 6, muito legal. Média do professor, então dos últimos 30 dias, do Anderson, 4. Então ele foi acima da média do programa dos últimos 30 dias e ele foi acima da média dele mesmo, dos últimos 30 dias. Tá? Frequência na academia. O que é que o sistema faz? Se essa aula foi de 7 horas na segunda, o sistema pega 6h40 e começa a contabilizar todo mundo que entra na academia, até 7h10. Então ele pega 20 minutos antes do início da aula e 10 minutos depois do início da aula e conta quantas pessoas entraram na academia. Ah, Pierre, mas e aí o cara que estava desde 6 horas? Bom, esse aí de fato a gente não contabiliza. E o grande objetivo disso é que vai escapar um para frente, um para trás, mas não vai comprometer, teoricamente, a média do teu horário, né? Você não vai ter uma disparidade se ficar fora da curva alguns dias ou alguns números. Então, assim, você coloca isso 20 minutos antes, 10 minutos depois, por experiência da gente, pela nossa vivência, se aproxima muito, muito da realidade, tá? Então, 69, ou seja, entraram 69 pessoas, isso representou 9% dos alunos que fizeram a aula de ginástica. Então, foi verde, né? Mas, teoricamente, poderia ter sido melhor, porque eu pegar apenas uma quantidade dessa é baixo, tá? Então, cada célula dessa tem essa análise para você, coordenador da ginástica, dar uma olhada e dar uma verificada, certo? Aqui ele me dá a média do horário, que é de 7, né? A frequência média do horário, a participação média do horário, que são as contagens, tá? E aqui o nome do horário, que isso aqui é você que coloca. Então você tem uma análise completa num simples mapa, tá? De todas as informações da tua aula. Esse rodapé aqui do relatório, ele dá pra gente, cara, a informação talvez mais precisa, a informação mais interessante gerencial, talvez não também para o coordenador, mas para o gestor, para o proprietário, analisar o contexto geral da sua ginástica. Então você tem aqui, ó, quantas aulas na grade de ginástica 35, dessa categoria de ginástica, quantas participações, 150, se eu somar todas as contagens, e qual a média de participação da ginástica nessa semana, 4,29. E qual o percentual em relação a todo mundo que entrou, todos os alunos que entraram na academia na semana. Então, se eu pegar todo mundo que cruzou a catraca, que é aluno, e dividir por essa quantidade de participações, eu vou ter uma média de 5,2. Então, eu posso afirmar que a minha ginástica nessa semana representou, ou pegou, alcançou 5,2% dos alunos que entraram na academia, né? Se a gente levar em consideração, e tem que ser levado isso, que a gente tem uma frequência baixa por semana, não é todos os ativos, então esse 5,2 não é sobre os ativos, é sobre quem frequentou, a gente ainda tem uma diminuição considerável aí, que gira em torno de 35% desse percentual. Então isso deve cair para 3,2%, 3% dos alunos. Então essa análise aí te dá uma condição bacana para saber como é que está, não só as cores pontuais, que aí é do coordenador de estar olhando com o professor, discutindo, mas você saber qual o alcance da tua ginástica no teu negócio.
né? Isso te ajuda muito do ponto de vista de ter aquela análise que é terrível, desgraçada, que é aquela que você passa na segunda ou na terça-feira à noite, chega na academia, tá lá a tua aula de mixed dance, bombando de gente, né? Aí você fala, ai, caramba, minha ginástica é show. É show aquele dia, aquela hora, mas precisa dar uma olhada no geral para saber se também está todo mundo acompanhando. Ou, lógico, que de fato, você pegar uma aula de mixed dance, ou dance mix, ou zumba, ou qualquer uma dessas que envolve dança, né? Elas sempre atraem muita gente. Mas no contexto geral, eu preciso saber como é que está essa média para ter uma real percepção dos números da minha ginástica, tá? Aí a gente tem uma série de outros relatórios aqui, ó. Análise do professor, ele não pinta ali por cor, né? As modalidades. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente agrupa aquelas, vamos ver da ginástica. Eu agrupo as cores por professor e não por modalidade, nesse relatório, né? Lá ele agrupa dentro da grade e pinta por modalidade. Aqui não. Aqui a gente vai atrás de pintar por professor. Então ele me dá a cada professor quantas aulas verdes, quantas aulas amarelas, quantas aulas vermelhas, o total de aula, quantas participações desse professor e qual a média de participação de cada professor no período que você escolheu lá em cima, tá? Então você consegue ter uma análise tanto de cor, de quantidade de aulas por cor por professor, como a média geral de participação por cada professor, tá? E aqui embaixo ele te dá, ó, como é que está a situação do tipo de audiência na academia no geral. Então, qual é o percentual de aulas amarelas, qual é o percentual de aulas verdes e qual é o percentual de aulas vermelhas. Beleza? Então, isso também te dá um retrato da atual situação da tua ginástica. Beleza? Aí eu tenho um mapa de pagamento, como eu falei lá, ó, eu posso pegar aqui, num período cheio, e eu quero saber a folha da bike, por exemplo. Então já me lista professor a professor, quantas aulas verdes e o valor dela, quantas aulas vermelhas, quantas aulas amarelas, o total de aulas e cada valor de cada aula de cada professor. Então você consegue de fato ter na mão mediante as contagens. Toda vez que a gente vai lá, como a gente contou aqui no mapa de audiência, colocou a quantidade, ele já vai contabilizar uma aula dada e pega a hora-aula do professor ou a hora-aula informada na modalidade e calcula e soma, na verdade, para essa quantidade para que saia a folha do professor automaticamente. Tá? Aí a gente tem aqui também um outro relatório bacana, ó, que é o de ranking das modalidades. A gente tem agora um parâmetro por modalidade de audiência, então ó, ele ranqueia pela média. Então esse abdominal alongamento é a modalidade que mais atrai gente na academia, com a média de 5,8. São 23 audiências no período, com 4 aulas dadas. Aí você vê essa bike aqui, ó, 26 com 5, 5,2 e aí vem. Ele faz essa média de audiência do período e dos meses para trás, dos últimos 3 meses, para você poder ter uma visão mais ampla dessas médias dos últimos 3 meses. Esses que estão pintados de vermelho é que ele me fala que esse mês, em relação ao mês anterior, a média baixou. Então ele já alerta você, tá? E ele dá aqui um gráfico dos últimos 6 meses dessa média da ginástica. Então você consegue visualizar o nosso amigo dezembro, sempre lá embaixo, mas ele dá uma noção para a gente de como é que está a média por gráfico, tá? Então, essa é uma apresentação rápida, óbvio, mas assim, para vocês entenderem qual o potencial que essa ferramenta tem do ponto de vista de você ter informações da ginástica na mão. Infelizmente, assim, o controle da ginástica, talvez o dia a dia, a gestão da ginástica na prática, no operacional, ela deu um pouco mais de trabalho, mas o controle ele é muito simples, né? Desde que você tenha uma ferramenta que você possa jogar ali a quantidade, você percebe que coloquei a quantidade das aulas, tudo isso é gerado automaticamente. O nosso trabalho, o trabalho do coordenador, é manter essa grade aqui atualizada. Ah, troquei aula, cancelei aula. O cara vem aqui, ó, eu cancelei uma aula de bike da segunda-feira. Essa aula aqui vai morrer. Problema nenhum. Eu venho aqui, ó, excluo, ela some da minha grade. Historicamente vai ficar lá, mas para a próxima segunda-feira ela já não pede mais quantidade, ela já não faz mais parte do contexto. Não, vou mudar ela de 6 às 7 para 7 às 8.
Você vem aqui, ó, é só trocar o horário, mudou, próxima segunda-feira ele automaticamente já mudou de horário. Então se você mantém a tua grade atualizada, isso te dá uma condição bacana de análise de apenas tirar relatório, porque o restante é tudo feito mediante uma contagem. Como 99% das academias deixam essa contagem lá na recepção, para o coordenador fica até mais fácil, porque manteve a grade atualizada, o único trabalho que ele tem é uma vez por semana, bater o olho nesses mapas para poder sentar com o professor, dar uma conversada, saber o porquê. Então facilita muito esse trabalho em termos de número, e a ginástica ela deixa de ter aquela análise puramente emocional ou puramente da aula mais cheia da terça-feira ou da segunda, que é a referência. Então, principalmente para quem não está no dia a dia da academia, que é o proprietário. Então, com esses indicadores, você tem condição de fato de ter uma análise mais precisa da tua ginástica, ok? Então é isso aí, espero que seja satisfatório para vocês, espero que vocês peguem essa ferramenta e ponham em prática, porque de fato ajuda muito, e a gente vai aí e se encontra em outras apresentações.